quando eu comecei a estudar finanças judaicas, falei, não, vamos descobrir o que esse povo tem. Eles devem ter algum princípio científico, e eu, professor universitário, tinha uma ideia acadêmica. Eles devem ter algum princípio científico que norteia as decisões deles sobre finanças. Né? Poxa, é um povo que foi perseguido, foi quase que destruído, é um povo milenar, né? Tem muitos inimigos no mundo, e de alguma forma eles estão sempre prosperando. Né? Sempre eles parece que sabem o que fazer em termos de negócios, em termos de dinheiro. Só você vê o prêmio Nobel, a quantidade de judeus que foram premiados. Né? Se você olhar nas economias dos países, como que a comunidade judaica ela desenvolve a questão econômica. Resultado, né? Sim. Sim, e isso é muito intrigante. Tanto é que tem gente por aí, né, na internet mesmo, que fala, né, até coisas meio esotéricas a respeito disso, né, como você ter essa prosperidade judaica. Mas não era isso que me atraía. Né? Na verdade, eu estava procurando alguma coisa racional. E quando eu fui buscar a isso, eu li vários escritos de rabinos, eu comecei a ler material sobre o judeu. Tinha muito material na internet, material que ia para um caminho que não era científico, até que eu encontrei alguns materiais muito interessantes que falavam sobre cultura judaica. Né? E o material é muito vasto. E os judeus eles têm uma tradição escrita, né? A Torá, por exemplo, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eles estão escritos em hebraico. Agora, os judeus também têm uma tradição oral de coisas que não foram escritas. Eles transmitem de pai para filho, de geração para geração. Isso existe ainda existe. Nem tudo em que os judeus acreditam está registrado do ponto de vista como livro, como a gente vê. Né? Isso. Sim, tem várias correntes, né? Várias correntes. Como o cristianismo tem um monte de correntes de cristianismo, dentro do judaísmo também tem várias correntes de pensamento, né? Como o Renato falou. E aí o que aconteceu? Eu não sei te dizer que corrente foi que eu busquei. Né? Eu sei que quando eu comecei a estudar, né, esse material, principalmente vindo de rabinos, eu percebi que os judeus eles trabalham com alguns princípios de conduta, princípios de como lidar com o dinheiro. E são princípios que eles não são financeiros. São princípios que você pode encontrar, quem acredita e gosta na Bíblia, está lá em Provérbios, está em Eclesiastes, está nas instruções que o povo de Israel recebia ali, né? Por Moisés. Né? Então, aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, peraí. Então, esse povo que está aqui há milênios, uma das razões, não estou dizendo que são as únicas razões, que faz com que eles sejam prósperos, são seguir alguns princípios simples. Alguns princípios que eu já li várias vezes, eu só li e não coloquei em prática. Aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, primeiro, eu não acreditava em nada. E aí eu me deparei com algo que era muito ligado aos judeus, e os religiosos judeus dizem que aquilo foi por inspiração do Eterno, de Deus. Eu falei, peraí, então a explicação para a prosperidade desse povo são princípios antiquíssimos e que estão totalmente envolvidos com questão espiritual. Então, você colocar isso para alguém que não acredita em nada, fala, não, isso aí não é possível. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar em prática esses princípios. Vou colocar em prática. Né? Em prática. E lá tem princípios relacionados de como você administrar as finanças em casa, como você lidar com as finanças em relação aos seus filhos, nos negócios. É uma série de princípios. Um dos princípios que muita gente não sabe, mas que funcionam, pelo menos para mim funcionou, é aquele princípio relacionado ao que você tem. Por exemplo, eu tenho um carro. Não tenho um carro. Aí eu não gosto do meu carro. Eu critico o meu carro.
Né? Meu carro é ruim, meu carro não quero trocar, só, sabe, fica praguejando contra o próprio carro. Quando essa pessoa tiver um outro carro melhor, ela fala, não, tem que trocar esse por aquela outra marca, aquele outro, porque ele vai ser melhor. Essa outra pessoa, como ela tem a atitude de não valorizar o que ela tem, quando ela tiver aquilo que é a solução, o carro mais novo, ela vai fazer igual. E aquele carro que veio depois não vai ser suficiente. Né? Então tem pessoas que elas nunca estão satisfeitas com o que elas têm. E um dos princípios poderíamos dizer judaico-cristão, tá? Um dos princípios, né? É o que você tem. Como assim o que você tem? O que você tem, Danilo? O que você tem, tipo, né? Pode ser bens materiais, família. Pô, tem a esposa, né? Exato. Marido e mulher costumam muito, né? Assim, na sociedade, vamos olhar assim. Eu quero trocar de mulher, trocar de esposo. Outro. Né? Às vezes não é nem a troca em si diretamente. Não, mas tem gente que fala, não, se fosse outra pessoa, seria melhor minha vida. Comparar, né? A pergunta com aquilo que não tem. Será? Então, um dos princípios é que, olha que coisa fantástica, pelo menos para mim foi, as mudanças acontecem a partir do que você tem. Né? A partir do que você tem. Uma das histórias que me impactou fortemente foi aquela história da viúva e do azeite. Né? Eu não ouvi essa. Não? É uma história que está na Bíblia, todos os cristãos contam, os judeus conhecem. Ela não tinha nada o que comer. Nada o que comer. Né? E quando foi questionado para ela, né, o que você tem? Não tenho nada, não tenho nada. Até que ela descobriu que tinha um pouquinho de azeite. Um restinho. A partir daquilo veio a prosperidade dela. Né? É uma história muito interessante. Né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas o princípio é, a partir do que você tem, muita coisa pode acontecer. A partir do que você tem, mais virá. Agora, se você despreza o que você tem, possivelmente até o que você tem, você vai perder. Você vai perder. Que loucura, é uma coisa que eu já vi da minha avó, já vi do meu avô. Não, mas se gente... coisa que a gente já ouve falar, valoriza o que você tem, meu filho. Isso vem na nossa educação, né? Então, por isso que muitos princípios que eu estudei, falei, não, isso aí eu já conheço, isso aí os antigos falavam. O desafio para mim é, coloque em prática. Faz isso. Como assim? Não, olha o que você tem, olha para os seus talentos, olha para o que já foi lhe dado, cuide bem. Não, eu sou faxineiro, vamos supor, eu sou faxineiro. Não, eu tenho um emprego que eu não gosto, né? Eu gostaria de ter outro cargo. Então a pessoa está fazendo o quê? Vamos supor que eu cuido da limpeza, ela está desprezando aquele trabalho dela. Por esse princípio, se ela fizer o melhor possível com esse trabalho, fizer da limpeza de um banheiro, de uma sala, algo perfeito, o melhor possível, como se tivesse uma plateia olhando, mesmo que ninguém a veja, né, que às vezes o pessoal da limpeza não é tratado com dignidade por muitas pessoas. Mas a ideia é o seguinte, se eu trabalho com limpeza, não importam as pessoas, eu vou valorizar o meu trabalho que eu tenho, vou fazer o melhor possível. Desses princípios judaicos, a partir daí é que virão as mudanças. Não quando você despreza o que você tem, mas quando você valoriza.